meus queridos, estamos de volta com o canal Isso é Geografia. Muito obrigado mais uma vez por sua participação e eu não esqueci, logo de cara já vou falar isso. Eu não esqueci da minha promessa. Eu disse que quando atingíssemos aos 1.500 inscritos, iríamos ter um sorteio. Vou adiantar só uma. Teremos os sorteios daqui a alguns dias. Aguardem que em breve teremos novidade. Então, nos próximos dias, aguarde que teremos o sorteio de algumas camisetas e mais alguns prêmios. Mas depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a densidade demográfica. Você sabe o que é densidade demográfica? Muitos alunos têm grande dificuldade de entender uma densidade demográfica, e sendo que ele é um dos principais assuntos da geografia. Densidade demográfica é a parte da geografia que estuda, que faz o cálculo da quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem em um determinado espaço. Oh, querida produção, linda do meu coração, coloca aí e dá um tempinho para o pessoal entender o conceito de densidade demográfica. Coloca aqui pra gente, produção. Coloca aí. Tá vendo? Então, densidade demográfica, ela simplesmente trabalha a quantidade de população, a quantidade de pessoas que vivem em uma determinada área, uma determinada região. Professor, dá um outro exemplo pra gente. Bom, vamos lá. Vou pegar um exemplo simples para vocês entenderem, depois a gente retorna à base principal. Olha só, vamos supor uma casa de 2 cômodos. Imagine vocês que numa casa de 2 cômodos, eu tenho vivendo lá o pai, a mãe, mais 4, 5 irmãos, mais o sobrinho, são 6, 8 pessoas. Eu tenho 8 pessoas vivendo numa casa de 2 cômodos. Olha só, vai ficar bem apertadinho, não vai não? 8 pessoas circulando dentro de 2 cômodos. Até aí tudo bem? Agora imagine vocês, eu tenho uma outra casa de 7 cômodos que vive apenas um casal. Então eu tenho um casal vivendo numa casa de 7 cômodos. Olha o espaço que eles têm para circular para cá, para lá, enquanto numa outra casa eu tenho 8 pessoas vivendo em 2 cômodos. Então esses 2 cômodos seria o espaço que eu estou calculando com a quantidade de pessoas ali dentro. E a outra casa de 7 cômodos, com as 2 pessoas, é o espaço que eu estou circulando. Ou seja, a densidade demográfica da casa de 2 cômodos, ela é maior do que a casa de 7 cômodos. Porque eu tenho aqui 8 pessoas morando em 2 cômodos. Ou seja, muito mais gente no espaço pequeno. Enquanto na outra eu tenho um espaço maior, um espaço bem maior, com bem menos pessoas. Então a densidade demográfica, ela acaba sendo maior. Tudo bem até aí, meus queridos? Pois bem, quando falamos de densidade demográfica de países, como isso é calculado? E é isso que muita gente acaba se confundindo. Eu lamento dizer para vocês, a produção coloca aí, mas a geografia tem matemática. Sim, geografia também tem conta, geografia também tem cálculos. Em diversas partes da geografia nós temos cálculos. Né? Então, uma delas, por exemplo, é para fazer o cálculo da densidade demográfica de um determinado local. Como é que eu faço o cálculo de densidade demográfica? O cálculo de densidade demográfica é simples. Você vai pegar o total de habitantes de um país, de um estado, de uma cidade, vai pegar o total de habitantes, dividir pelos quilômetros quadrados do tamanho do local, ou seja, os quilômetros quadrados. Por exemplo,
No caso do Brasil, o Brasil ele é um país que hoje tem por volta de 210 milhões de pessoas, certo? Então você vai colocar 210 milhões dividido por qual o tamanho do Brasil? O Brasil tem 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Então você vai pegar 210 milhões dividido por 8 milhões e meio, vai dar aí uma média de 24 pessoas por quilômetro quadrado. 24 pessoas e um pouquinho. Mas arredondando, 24 pessoas a cada quilômetro, se você pegasse o país inteiro. Tudo bem até aí? Aí eu pergunto, você considera o Brasil um país densamente populoso, densamente habitado? Olha, essa demografia, ela mostra pra gente que o Brasil, se você for analisar ele como um todo, a densidade demográfica brasileira, ela é baixa. É 24 quilômetros por quilômetro quadrado. Eu peguei aqui alguns exemplos, está aqui na colinha, né, dados oficiais, só para vocês entenderem um pouquinho. Produção, marca pra gente aí onde fica Bangladesh, lá na Ásia. Bangladesh é um pequeno país asiático que tem uma população de 164 milhões de pessoas e possui uma densidade demográfica, meus queridos, de 1.150 pessoas por quilômetro quadrado. Eu disse 1.150 pessoas por quilômetro quadrado. É o país com a maior densidade demográfica do mundo. Tá? Eu não estou contando aqui, evidentemente, aqueles países bem pequenininhos, como Mônaco, né, que é o Principado de Mônaco, na França, que aí teria realmente um valor muito maior. Estou falando dos países, né, maiores e que tem na sua estrutura realmente uma dimensão maior. Tudo bem? Então, um outro país também que tem uma densidade demográfica muito grande é a Índia. Tem uma densidade demográfica de 407 pessoas por quilômetro quadrado. Então, olha só, para não se alongar muito, Bangladesh, 1.115, eu falei 150, 1.115 pessoas por quilômetro quadrado. A Índia, 407 pessoas por quilômetro quadrado. A China, que é o país mais populoso do mundo, mas ela é o país mais populoso do mundo, mas também é um país bem grande. A China possui 147 pessoas por quilômetro quadrado. Então, como vocês podem perceber, nós temos aí países que são alguns grandes, outros menores, e que, dependendo do seu tamanho, tem uma grande quantidade de pessoas vivendo num espaço menor. Tudo bem? E no caso do Brasil, voltando para o Brasil, para não ficar muito longo o vídeo, vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil é um país gigantesco. Se eu pego o Brasil como um todo, dá um total de 24 pessoas por quilômetro quadrado. Porém, se eu for fazer esse cálculo por estados, só para vocês entenderem, se eu pegar esses cálculos por estados, olha só a diferença. Vou dar esses 3 exemplos. O estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado pequeno, gente. O Rio de Janeiro é um estado pequeno. O Rio de Janeiro, no Brasil, ele é o estado que tem a maior densidade demográfica. Falando de estado, o Distrito Federal tem maior, mas ele não é considerado um estado. O Rio de Janeiro tem uma densidade demográfica de 394 pessoas por quilômetro quadrado. 394 pessoas por quilômetro quadrado. O estado de São Paulo tem 185 pessoas por quilômetro quadrado. E por último, eu peguei o estado aqui do Amazonas. Por que eu peguei o estado do Amazonas? Porque o Amazonas, em termos de tamanho, ele é o maior. O Amazonas, ele tem uma densidade demográfica, sabe de quanto, gente? 2,66, ou seja, em média, 2 pessoas por quilômetro quadrado. É lógico, tudo isso se deve à parte realmente da floresta amazônica, que pega o estado do Amazonas, mas olha isso, 2,6 pessoas por quilômetro quadrado. Em relacionado ao Rio de Janeiro, mostra pra gente essa comparação aí, produção. Rio de Janeiro, 394 pessoas, São Paulo 185 e o Amazonas 2,6 pessoas por quilômetro quadrado. Bom, espero que vocês tenham entendido. Um abraço no coração de vocês.
Em breve, então, não se esqueça que teremos um sorteio e eu estarei passando para vocês como isso vai ocorrer. Um beijo no coração de vocês e isso é geografia.